Bom, estou continuando o vídeo porque cortou o vídeo lá. Então, lembra, né? A gente falou da inflamação e da dificuldade de abordar a inflamação do cérebro, né? Porque a gente tem a questão da calota craniana e a gente não tem acesso fácil ao tecido cerebral, né? E é muito mais fácil você fazer uma biópsia da pele, do músculo, até do osso, enfim, do que do cérebro. Então, como é que a gente pode medir se tem inflamação no cérebro, né? Bom, basicamente hoje em dia a gente tem 3 métodos. Um deles, e que já é bem conhecido, é a gente retirar o líquor, né? Então, o líquor é aquele líquido que envolve e que circula pelo cérebro e pela espinha medular, né? E você pode fazer uma punção, né, aqui na nuca ou na região lombar e retirar esse líquor. É um processo invasivo, né? E ele não avalia diretamente o que está no cérebro, mas ele dá uma ideia indireta do que está acontecendo. O doutor, fala. A Juliana da farmácia quer falar com o senhor, a do Vioral. Peraí. Pode transferir? Por que não, cara? Pode. Opa, desculpa pessoal, interrupções do trabalho. Então, o líquor, né? Então o líquor tem esse problema, né? Que é um procedimento bem seguro, mas é um procedimento invasivo, né? Então, existem resultados de estudos avaliando o líquor de pacientes, né? E a gente vê um padrão diferente do que pessoas normais. Existe um aumento de algumas substâncias que estão envolvidas no processo inflamatório, que a gente chama de citoquinas. Então, elas estão alteradas em pacientes portadores, né, de síndrome de fadiga crônica, encefalomielite miálgica. E é interessante que o perfil de pacientes que têm quadros agudos e clássicos, né, pós-infecciosos, é um pouco diferente daqueles pacientes que têm aqueles quadros meio atípicos, de origem arrastada. Então, isso já é uma evidência indireta que a gente tem um processo inflamatório cerebral. Uma coisa que eu quero acrescentar: quando a gente fala de inflamação cerebral, eu não estou falando daqueles casos tipo meningite ou tumor, né, que são casos que produzem um grau de inflamação muito alto, que são facilmente detectados, né? O que a gente está falando são inflamação crônica cerebral, né, uma inflamação assim mais discreta. Bom, tem uma outra maneira da gente avaliar isso daí, que é através do exame que chama PET scan. O PET scan é um método de imagem que você dá um contraste, que é um contraste radioativo, e dependendo de onde ele se concentra, esse contraste, você consegue ler e avaliar a atividade metabólica daquela região. Então tem um estudo japonês que foi publicado em 2014, se não me engano, um estudo japonês muito bom. Pena que ele não está traduzido para o inglês, mas que mostra que pacientes têm uma captação anômala do contraste em várias áreas do cérebro, né? E são áreas que estão envolvidas em controle de memória, áreas que estão envolvidas também no controle e recepção de informações vindas do corpo, então modulação de dor, modulação de sinais vindos do corpo, né? Então isso é bem pertinente, né? Porque mostra que esses sistemas cerebrais de modulação de dor e estímulos externos e essa parte do cérebro também
que está afetada, que está relacionada à memória, aquisição de memória, aprendizado, né? Também é uma coisa que a gente vê bastante afetada na doença. Bom, então isso foi feito no Japão, isso precisa ser reproduzido, e hoje já tem tecnologia de PET melhor do que essa, né? Tem contrastes melhores, né? E na verdade o contraste que foi usado no PET é um contraste que marca as células, não os neurônios normais, mas as células de defesa e que estão relacionadas à resposta imunológica dentro do cérebro, né? Então a gente está vendo que é isso que está acontecendo. Você tem uma atividade dessas células causando esses distúrbios. E por fim, tem um exame que é muito interessante também, que chama ressonância nuclear magnética com espectroscopia. A espectroscopia é um método de avaliação indireta das substâncias que se encontram no cérebro, né, que são produzidas no cérebro, e você consegue definir muito bem várias substâncias que estão envolvidas no metabolismo cerebral, tá? Então é um exame não invasivo, você faz simplesmente uma ressonância, fica deitado, e o aparelho ele faz tudo, né? Ele faz as imagens, ele através do método que eu não vou explicar agora, mas ele consegue medir essas substâncias alteradas e em que local do cérebro elas estão alteradas, né? Então, uma pessoa que trabalhou com isso, que é uma pessoa muito importante nessa área de pesquisa, é o Dr. Jared Younger, né? Então, o Dr. Jared, ele publicou recentemente, ele, enfim, já fez alguns vídeos com os resultados preliminares do estudo dele, mostrando que existe uma captação, né, uma alteração semelhante àquela observada no estudo do japonês com o PET scan. E o interessante é que o que a espectroscopia mostrou é que são exatamente nas mesmas áreas mostradas no PET. Então a gente, nesse exame, mostra um aumento de algumas substâncias relacionadas à atividade imunológica e inflamatória em algumas áreas do cérebro bem definidas, que são né, essas que eu já disse, áreas relacionadas à memória, que é no hipotálamo, hipocampo, áreas relacionadas à modulação de dor e modulação de estímulos sensoriais, né? Por exemplo, luz, sons, e que coincidem com as já descritas anteriormente. E a gente tem também uma área que tem um nome, assim, só por curiosidade, que é o córtex singular, que ele está relacionado a um comportamento que a gente chama de comportamento de doença, que é uma resposta que, assim, é uma resposta que vários animais, mamíferos têm quando tem alguma doença. Então, isso explica, né, por exemplo, quando a gente tem uma gripe, a gente quer ficar acamado, não quer comer, não tem vontade de sair da cama. Tudo isso é produzido, é uma resposta que se chama resposta à doença, né? Em inglês o nome correto em inglês é sickness response. E essas mesmas áreas envolvidas em pessoas normais, elas são alteradas em pacientes com síndrome de fadiga crônica, dando uma pista que talvez a inflamação dessa área possa produzir um estado mais ou menos crônico, semelhante ao que a gente observa nas pessoas, nos animais, quando tem algum quadro de infecção aguda. Bom, usando o mesmo método, o Dr. Younger mostrou também que a temperatura do cérebro está elevada nesses pacientes. Então, eu lembro que isso foi discutido no grupo de WhatsApp. Então, é um método indireto de medir a temperatura, não é um método direto. Então, assim, a gente sabe que qualquer processo inflamatório está relacionado ao aumento de temperatura local. Então, se tem uma inflamação no cérebro, vai ter também aumento de temperatura.
Muito bem. Com essa informação, muitas pessoas começaram a falar, então vamos esfriar o cérebro, né? O problema é que esfriar o cérebro é uma coisa complicada porque é difícil, né? Porque tem uma caixa de ossos, que é o crânio, que está protegendo o cérebro. Então não adianta colocar gelo, qualquer coisa na cabeça, porque a única coisa que a gente vai conseguir é esfriar o couro cabeludo e os ossos. Então, existem alguns aparelhos que você pode usar para tentar resfriar o cérebro, e que eles usam muito em trauma, por exemplo, em jogos de futebol americano, atletas que têm trauma, mas isso envolve principalmente o resfriamento do sangue que vai para o cérebro. Então, é um aparelho que, além de cobrir parte da cabeça, ele cobre aqui o pescoço na tentativa de resfriar o sangue que está subindo para o cérebro. Então não é uma coisa prática, né? Então não adianta enfiar a cabeça na geladeira e no congelador, que não vai rolar, não vai esfriar o cérebro, vai esfriar a cabeça só. E o que eu gostaria também de dizer, que é muito legal, é que há pouco tempo também foi publicado um estudo em pacientes com fibromialgia, também querendo avaliar duas coisas. Uma é a atividade inflamatória cerebral na fibromialgia, né, usando esses métodos que eu já falei. E adivinha, eles viram coisas muito parecidas do cérebro de pacientes com fibromialgia do que já tinha sido visto em pacientes com síndrome de fadiga crônica, e com muitas áreas sobrepostas, né? Então, mostrando que as doenças são parecidas e que tem inflamação em áreas semelhantes, né? E uma outra coisa que eles fizeram, eles, através desses métodos indiretos, eles avaliaram a quantidade de ácido lático que tem no cérebro. Então, assim, quando não é para ter ácido lático no cérebro, normalmente. Não é para ter ácido lático no cérebro normalmente. Se tem, é porque está acontecendo alguma coisa que está impedindo que haja uma boa oxigenação e um bom consumo de energia no cérebro, né? Então, por exemplo, processos inflamatórios estão relacionados à alteração da circulação, à alteração da acidez e à alteração de consumo de energia. Então você acaba acumulando ácido lático, né? E foi medido a quantidade de ácido lático em pacientes controles, pessoas normais, pacientes com síndrome de fadiga crônica e pacientes com fibromialgia. Eles viram que em pacientes com fibromialgia o ácido lático está aumentado. Em pacientes com encefalomielite miálgica e síndrome de fadiga crônica, o ácido lático está mais aumentado ainda. E em pacientes que têm as duas coisas, né, fadiga crônica e fibromialgia, também o ácido lático está bem aumentado, né? Então, eu acho que parece bem claro que existe uma atividade inflamatória anormal localizada em algumas áreas do cérebro. Essas áreas se relacionam perfeitamente a muitos sintomas que os pacientes têm. E talvez, se a gente conseguir modular essa inflamação cerebral, a gente consiga melhorar os sintomas, né? Então, não existe nenhuma droga boa para fazer isso hoje. Muitos anti-inflamatórios que a gente usa não têm uma boa penetração no cérebro, ok? Uma droga que tem sido muito estudada é o naltrexone, né? O naltrexone em doses baixas, ele tem uma atividade anti-inflamatória cerebral pequena, mas tem. Então, muitos pacientes usam, ou talvez algumas pessoas do grupo já usaram, eu já usei, não tive muita melhora, mas teve pacientes que eu sei que já melhoraram bastante, principalmente da dor. E hoje em dia está sendo pesquisado várias alternativas para isso, né? O que a gente não sabe é se essa inflamação ela é secundária, é um problema que se iniciou no organismo inteiro e se
está se perpetuando no cérebro, ou se ela realmente, o começo de tudo foi no cérebro, e isso a gente não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas isso é compatível com o quadro clínico dos doentes, isso é compatível com alterações que a gente observa no nervo vago, né? Então isso a gente também já falou, com desautonomias e alterações do nervo vago. Isso é consistente também com pacientes que desenvolvem problemas intestinais, porque existe uma comunicação muito grande entre o cérebro e o intestino através do nervo vago. Então, é isso que eu queria falar. Me desculpa que teve alguns cortes no vídeo, porque tive algumas interrupções aqui na sala. E eu vou tentar fazer mais vídeos de manhã, porque de manhã eu tenho mais energia do que de tarde. E é isso daí. Deixa as dúvidas aí, eu vou tentar responder, ok? Então, feliz 2019 para todos e até a próxima.